Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai? Aqui nessa aula de hoje, no 8º ano em Geografia, eu, professor Mário Vitor, falaremos juntos sobre, eu e vocês, falaremos sobre o início, a introdução do continente africano. Nós iniciaremos com esse vídeo e vamos ter mais aí umas 3 videoaulas relacionadas ao continente africano. É um tema que merece a nossa atenção e temos uma abordagem bem densa sobre a geografia geral do continente africano. Legal? Sendo assim, vamos nessa. A África, muito além dos estereótipos, ou seja, daquilo que a gente acha que sabe sobre alguma coisa relacionada a eles, né? Então, muitas vezes podem ter imagens de pobreza, fome, conflitos, e a gente resume, às vezes, os países do continente africano exatamente como se fosse só isso. E aí, olha só o que eu falei, países do continente africano. Pelo amor de Deus, galera, a África é um continente, ponto final. Respira fundo. Esse continente é formado por vários países. Então temos países do continente africano, países africanos. Falou? A África não é um país. Tá claro isso, né? Então a gente vai considerar isso e vamos seguir em frente. Temos vários países no continente africano, portanto, temos uma diversidade cultural, centenas de povos que, com o passar dos séculos, dos milênios, contribuíram a sua carga cultural com línguas, idiomas, né, com tradições, folclores que são únicos e que influenciaram totalmente nós, enquanto Brasil. A gente tem cidades modernas, relativamente modernas, como Cairo, Nairobi, Joanesburgo, que são metrópoles vibrantes e dinâmicas. Nós temos os berços aí das antigas civilizações e uma riqueza natural que é imensurável. Várias jazidas de ouro, minerais preciosos, está presente no continente africano, nos países do continente africano. Legal? Aqui a gente tem um símbolo muito interessante aqui, a sankofa, que é um símbolo milenar dos povos Akan da África Ocidental, representada por uma ave que olha para trás enquanto ela caminha adiante, carregando um ovo no bico, né? Ele transmite uma mensagem poderosa, buscar no passado os ensinamentos que constroem o futuro. Isso é muito legal. Então é um símbolo, é um folclore, uma cultura, conhecer o passado, compreender o presente, construir o futuro. Essa ideia é uma ideia bem bacana da gente compreender os desafios do continente africano. Legal? Então, alguns de vocês, eu acredito que já saibam que a África é um dos berços da humanidade através de pesquisas científicas, arqueológicas, paleontológicas, confirmam que os primeiros seres humanos surgiram lá no continente africano. Então, antes da chegada dos europeus, já existiam os países da África, já existiam povos da África. Legal? Aqui a gente tem a parte das civilizações, os conhecimentos africanos. Eles eram extremamente desenvolvidos em matemática, em astronomia, a mineração e a metalurgia. Olha isso, a extração de minerais e metais, como que eles lidavam com esses minerais. Eles já eram bem à frente para o seu tempo. A agricultura e irrigação, eles já tinham técnicas avançadas de agricultura, um comércio e medicina. Essa medicina deles que era transmitida de geração para geração. Então, muito legal a gente reconhecer isso. Os impérios de Gana, Mali, Songhai, Reino do Congo são exemplos históricos de grandes civilizações africanas. E aí a gente tem um caminho aqui muito cuidadoso, nós vamos passar, que é a relação da colonização dos países europeus no continente, nos países do continente africano. E aí a África, como é que ela era antes desses europeus chegarem lá e explorarem o continente africano? Como que era a África?
Antes da expansão da Europa, o continente africano era habitado por uma enorme variedade de povos, com diferentes línguas, religiões, formas de governo e tradições culturais. Essa diversidade era uma das principais características da África pré-colonial. Então a gente tinha sociedades diversas, um comércio ativo, centenas de línguas, e a gente compreende então que a África era riquíssima do ponto de vista humano. Legal? E aí o contato com os europeus, a partir do século XV, XVI, ali, com a chegada das grandes navegações, os portugueses, né, eles foram os pioneiros a navegar pelo litoral africano em busca de rotas comerciais. E aí se começa, né, a barbaridade de escravizar pessoas, escravizar negros africanos, com a única finalidade de obter lucro, vender uma vida humana com a finalidade de lucro. E isso teve como consequência várias transformações na sociedade que foram acompanhadas de muita violência, de muita barbaridade, muito sangue, um horror, assim, né? Então é o berço também desse início maldito que a gente teve em relação à escravidão no Brasil e no mundo, é quando os europeus entram em contato com os povos do continente africano. E aí a gente tem uma percepção dessa exploração comercial, né, quando vem, por exemplo, os minérios, o ouro, até o neocolonialismo, que é algo mais recente aqui, no final do século XIX, né, começo do século XX. Então lá no século XIX a Revolução Industrial transformou a Europa. As fábricas precisavam de matérias-primas, e algumas matérias-primas os europeus eram bem pobres em achar essas matérias-primas, e aí eles iam achar essas matérias-primas no continente africano. E aí a matéria-prima, os produtos agrícolas, os novos mercados, o controle territorial passou a ser então características da relação agora dos europeus, já do século XIX para o século XX, até metade do século XX, um pouco mais ali, década de 70, 80. Aconteceu uma grande reunião por líderes europeus que ficou conhecido como a Partilha da África. Então, lá em 1884, século XIX, isso, representantes desses países, eles se reuniram lá em Berlim, na Alemanha. Isso ficou conhecido como a Conferência de Berlim, e eles definiram como é que eles iam explorar o continente africano, né? Eles iam explorar isso tudo. O problema das fronteiras artificiais que foram criadas, né? As fronteiras foram traçadas com régua e compasso sobre mapas, ignorando completamente a existência de povos, línguas, culturas, territórios tradicionais e rivalidades históricas já existentes no continente. Gente, foi uma barbaridade. Grupos culturais foram separados entre diferentes colônias. Os povos rivais foram forçados a conviver no mesmo território. E as línguas, idiomas, tradições, elas foram suprimidas. Elas foram aí quase que aniquiladas. E isso tem, então, uma profunda consequência até os dias de hoje. O que aconteceu sobre essa conferência de Berlim. Eles simplesmente pegaram um mapa, como vocês estão vendo na imagem aqui, e resolveram fatiar o continente africano e explorar ele da maneira como eles quisessem, ali de acordo com os combinados entre eles. E com isso virou uma bagunça todo o continente, os povos, etc. Muito triste, gente. Como consequência dessa relação, a gente tem aqui a dominação europeia que, como eu citei no slide anterior, deixou profundas consequências que influenciam até os dias de hoje toda a realidade da grande maioria esmagadora dos países africanos, né? A parte econômica, a exploração de minerais, terras e produtos agrícolas para atender os interesses externos, e isso não teve retorno nenhum para a própria população. Ou seja, eles exploraram a riqueza dos países africanos, mas não deixaram nada lá para eles. Através da política, essa criação dessas fronteiras artificiais
que nem a gente viu no mapa ali anterior, deles debruçados em cima do mapa. Essas estruturas administrativas coloniais forçaram ali uma administração que não resultou em organização nenhuma do ponto de vista político. Isso trouxe consequências como guerras civis até os dias de hoje, né? Da parte cultural aí, a interferência nas línguas, tradições e identidades dos povos com imposição dos idiomas e costumes dos europeus também foi algo bastante relevante. E dentro da geopolítica, a gente teve a separação dos grupos com identidades comuns e união forçada de rivais históricos dentro dos novos territórios coloniais, acentuando ainda mais alguns conflitos que percorreram e percorrem até os dias de hoje, como guerras armadas, guerras civis, etc. Então, as consequências terríveis desse movimento. E aí chegou a parte sobre a descolonização, ou seja, o continente africano começou a brigar pela sua independência. Então, após a Segunda Guerra Mundial, onde os países ficaram concentrados ali em se reestruturarem, tanto nas infraestruturas quanto na parte econômica, os países da Europa estavam todos, a maioria, devastados, e aí eles perderam o poderio em cima desses povos africanos, e aí foi esse momento histórico aí que os povos africanos se aproveitaram para brigar pela sua independência, e aí chamamos isso de descolonização africana, né? A independência econômica, política, a independência cultural começou a acontecer principalmente a partir da década de 60, de 70, que boa parte dos países se tornaram independentes, dos países africanos, né? E aí é claro que isso tem uma conexão total com o período da Guerra Fria, que vocês sabem o que foi, né? A disputa entre Estados Unidos e União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, do ponto de vista dos Estados Unidos, eles apoiaram os governos dentro do continente africano, dos países africanos que eram capitalistas, e a União Soviética financiou os movimentos relacionados aos governos que eram socialistas, e essa consequência intensificou ainda mais os conflitos que já existiam, né? Conflitos com guerras civis, muita gente morreu, e muito triste toda essa história do continente africano, né? Ou seja, pessoal, o continente africano, ele passou isso tudo porque ele era extremamente rico em recursos naturais, com uma população incrível, e eles sofreram demais. Isso é uma tragédia da humanidade, isso, né? A África possui alguns dos maiores depósitos de recursos naturais do planeta, mas isso não garante qualidade de vida e desenvolvimento social, econômico para a população de uma forma geral, né? Então, um continente onde você tem diamante, você tem ouro, cobre, você tem vários minerais, você tem petróleo, tem gás, extensas terras agrícolas, isso não significa compartilhamento com a população, né? E, ao contrário, alguns países apresentam altas taxas de desigualdade de renda, a dependência econômica, a falta de infraestruturas, conflitos por controle de recursos, políticas públicas que não atendem a população e outras mazelas, doenças, falta de saneamento básico, enfim. Dentro do continente africano, pessoal, a gente tem regiões que a gente pode falar, a regionalização que a gente pode falar. O slide não saiu, não foi gerado aqui, mas a gente tem o deserto do Saara, por exemplo, como uma região desértica, uma das mais consideráveis do mundo. A África, passado, presente e futuro. Então, para compreender a África é preciso relacionar esses processos históricos do que aconteceu, né, dos contatos dos portugueses, a parte da escravidão, a partilha da África, a Conferência de Berlim, até a sua descolonização, né, depois ali no meio da Guerra Fria. E aqui eu trouxe duas questões para que a gente possa refletir e responder. A Conferência de Berlim é considerada um marco do neocolonialismo africano. Com base no que você aprendeu, explique por que as fronteiras criadas nessas conferências geraram conflitos
que persistem até os dias atuais nos países africanos. Quero que vocês pensem, reflitam e respondam essa questão. Pausem o vídeo aí para poderem responder. Legal? A questão número 2 está aqui. O símbolo do Sankofa representa uma ideia de olhar para trás, para seguir em frente. De que forma esse princípio pode ser aplicado ao estudo da história do continente africano? Relacione o passado colonial com os desafios atuais da África em sua resposta. Deem um pause no vídeo, pessoal, e respondam essas questões aqui. À frente eu vou passar para o gabarito para que vocês possam comparar a resposta de vocês com o gabarito. Mas deem pause aí e respondam. Espero que vocês tenham feito isso, tenham pausado o vídeo. E aí a gente tem o gabarito aqui, que aí depois vocês deem pausa novamente e comparem as respostas de vocês. Legal? Pessoal, é isso sobre a introdução do continente africano que eu tinha para falar para vocês nessa parte introdutória. É isso. Espero que tenham compreendido. Falaremos mais adiante sobre o continente africano. Fiquem com Deus e certamente estaremos juntos na próxima. Obrigado e até.